Ok, obrigado ao pastor Luiz Gonzalez. Apóstolo Itamar, o senhor tem 7 minutos para responder as questões. Ok, muito obrigado. Houve um profeta chamado William Branham, nos Estados Unidos da América, que pegou a chave com William Seymour. E William Branham disse em uma de suas mensagens, William Branham disse que quando Deus retira os seus profetas da terra, Deus não retira o seu espírito. O profeta deixa a terra, mas o Espírito de Deus sempre fica na terra. E o Espírito de Deus que é a chave, senhor Gilberto. Não é o nome de Jesus, porque se fosse nome, se fosse pronúncia, se fosse letra, nem seria Jesus, porque Jesus, o Messias, não era um homem das nações para ter um nome dentre as nações. Ele era hebreu, certamente teria um nome hebraico, com pronúncia hebraica. Não é nome. A chave é o Espírito de Deus que sempre está em um homem. O Espírito de Deus estava em Noé. Ninguém poderia ser salvo sem passar por Noé. Noé era a porta, Noé era o caminho, a verdade e a vida. Não era Jesus de Nazaré, era Noé. Moisés era a porta, o caminho, a verdade e a vida. O Espírito de Deus estava em Moisés. Ninguém poderia ser salvo a não ser que passasse por aquele que tem o Espírito. Quem tem o Espírito tem a revelação. Quem tem a revelação tem as palavras de vida eterna, como Pedro, para Cornélio, em Atos capítulo 10. Então, William Branham disse, quando Deus tira o seu profeta, o seu espírito continua na terra para ser colocado em outro homem. Um profeta, senhor Gilberto, é como um telefone. Com o tempo, um telefone estraga. Com o tempo, um profeta morre. O Espírito de Deus é como o chip do telefone. Deus tira o seu chip, o seu espírito, e coloca em um outro telefone, coloca em um outro profeta. Era o Espírito de Deus em Paulo. E eu citei aqui todas as referências que provam que Paulo tinha a chave. Paulo diz, eu isso, eu aquilo, eu aquilo. Paulo diz, eu vos noivei como uma virgem casta. Quem foi que noivou a igreja de Jesus Cristo? Foi Pedro? Foi Jesus de Nazaré? Quem foi? Foi Paulo. Quem pode noivar uma igreja? É o profeta. E Paulo disse, se alguém pregar diferente de mim, seja maldito. Vocês serão salvos pelo meu evangelho. Vocês serão julgados pelo meu evangelho. Eu pus o fundamento, eu isso, eu aquilo. Paulo usava pronomes pessoal. Por exemplo, Atos 13:47, Paulo vai dizer, porque assim o Senhor diz, eu o estabeleci para que tu sejas a luz do mundo e de salvação de Deus até as extremidades da terra. Então, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus, a chave, estava em um homem. No Novo Testamento também, um dia em João Batista, outro dia em Jesus, outro dia em Pedro, outro dia em Paulo, e eu citei todos esses profetas. Hoje está em Cacô Filipe, é um homem. Deus não muda. A sua maneira de salvar não muda, senhor Gilberto. William Branham, um profeta de Deus, também diz, quando Deus está trabalhando com o homem, Deus já tem outro homem esperando. Quando Deus trabalhava por meio de Moisés, Deus já tinha Josué esperando. Quando Deus trabalhava por meio de Enoque, Deus já tinha o Noé esperando. Quando Deus trabalhava por meio de Elias, tinha Eliseu esperando. Quando Deus trabalhava por meio de João Batista, já tinha lá Jesus esperando. Quando Deus trabalhava por meio de Pedro e os apóstolos, Paulo estava esperando. Depois Policarpo estava esperando. Antípas estava esperando. Sempre Deus tem um homem na terra. E se o senhor quiser falar sobre batismo, bem, nós podemos entrar sobre batismo. E vou provar aqui ao vivo para o mundo inteiro que esse batismo que o senhor está citando mesmo está na Bíblia. Atos 2:38 é falso. Esse batismo de Atos 2:38 é falso. Posso lhe dar as referências aqui. Se o senhor quiser entrar nesse assunto de batismo, vamos entrar no batismo. Bom, vamos lá. O senhor citou Atos 19, versículo 1, quando Paulo encontra os discípulos de João Batista. Eu quero lhe fazer uma pergunta, vamos ver se o senhor não vai me atrapalhar. O senhor não precisa fazer isso. O senhor falou sobre muita coisa aqui, eu não interrompi o senhor. O senhor falou sobre batismo, um monte de coisa. Vamos lá. Quando Paulo perguntou, em que nome fostes batizados? Ou em que batismo, em qual batismo fostes batizados? Senhor Gilberto, Paulo perguntou em que nome fostes batizados ou em qual batismo fostes batizados? O que Paulo perguntou? Senhor Gilberto, tenha a gentileza. Qual foi a pergunta que Paulo fez? É em qual nome fostes batizado ou em qual batismo fostes batizado? Da forma como foram batizados. Da forma. Paulo perguntou em qual batismo, não a forma. Amigo, Paulo não perguntou a forma. Paulo perguntou em qual batismo foste batizado. Tem uma origem desde Gênesis capítulo 3 para falar do batismo. As pessoas têm Bíblia. O senhor tem Bíblia, eu tenho Bíblia. No nome de Jesus Cristo, de Atos 2:38, é falso? Não, meu amigo, você está... Não, você não pode entrar no meu tempo. Você não pode fazer isso.
Tenha a bondade de não entrar no meu tempo. Você entra para fazer uma pergunta e se eu não respondo, então você diz que tenho medo de você. Então, o irmão deve parar o meu tempo, irmão. Você me entra. Tá parado, o tempo está parado. Ok, seu Gilberto. Eu não deixo entrar você no meu tempo, não. Não tem autoridade. Ok, seu Gilberto. O senhor me fez uma pergunta no seu tempo, eu respondi em 3 segundos, não lhe atrapalhei. Eu tenho uma bondade de não lhe atrapalhar. O senhor me fez uma pergunta direta, eu respondi em 3 segundos, respondi para o senhor. E Paulo perguntou, eu vou continuar, o senhor pode ficar esperando a sua vez. E Paulo perguntou em que batismo fosses batizado, porque o importante, seu Gilberto, é a mensagem. João Batista batizou para arrependimento de pecados. Por quê? Porque João Batista pregava uma mensagem para arrependimento. João Batista não usou nome no seu batismo. Qual foi o nome que ele usou no seu batismo? Ele não usou nome nenhum, porque o importante é a mensagem. O batismo está ligado a uma mensagem, não a um nome. Está ligado a uma mensagem. E Paulo pergunta, em qual batismo foste batizado? Enquanto que os apóstolos de Jesus Cristo batizaram para perdão dos pecados. Por quê? Porque eles pregavam uma mensagem para perdão dos pecados, porque Jesus Cristo já tinha morrido na cruz. Enquanto que Martinho Lutero e Calvino, que o senhor disse que é falso profeta, só um filho do diabo pode dizer que Lutero e Calvino eram falsos profetas. Eram profetas de Deus. E eles não batizaram de acordo com Atos 2:38. O Ulrich Zwingli não batizou de acordo com Atos 2:38. Calvino não batizou de acordo com Atos 2:38. Charles Spurgeon, Knox, o John Wycliffe, o John Hus, muitos, dezenas e dezenas de profetas não batizaram de acordo com Atos 2:38. Se o importante é o batismo de Atos 2:38, então todas essas pessoas que foram batizadas diferente foram para o inferno? Eles não tiveram salvação, que o senhor disse que a salvação é o batismo. A salvação não é o batismo. Senão, o ladrão da cruz foi salvo? O ladrão da cruz não foi salvo. A salvação não é batismo, eu sei. É por um batismo que se entra na mensagem de um profeta. É por o batismo desse profeta. É no batismo nessa mensagem que a pessoa nasce de novo, nascer da água e do Espírito. Não tinha como o Nicodemos nascer de novo na sua velha religião e paganismo judaico. Ele tinha que aceitar Jesus como seu profeta, aceitar a mensagem de Jesus, aceitar o batismo que Jesus estabeleceu, e sobre ele viria o Espírito de Deus. Viria o Espírito Santo para a sua salvação. Quero voltar aqui atrás. O senhor disse que Paulo não pegou a chave com os apóstolos. Não pegou? E como que Paulo vem escrever 14 cartas? Com a autoridade de quem Paulo escrevia? Já que ele não tinha a chave do reino dos céus. Com a autoridade de quem? De Deus. E quem dá autoridade para um homem pregar não é Deus? E quem Deus envia não é um profeta? Paulo, vou concluir em 10 segundos. Paulo era um profeta. Ele recebeu um chamado, uma comissão de Deus. Ele foi buscar a chave com os apóstolos. E quando ele recebeu, ele começou a condenar e a reprovar Pedro e os apóstolos, porque agora ele tinha a revelação. Aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Caco Felipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial é para você.